Se você é uma criaturinha mais antiga, que tem mais tempo de vida, você deve conhecer esse corante que a gente vai falar hoje, que é esse corante azul, que dizem que faz bem para a saúde. Será que faz bem para a saúde mesmo? Será que não é apenas um corante? Então fica comigo nesse vídeo para você saber como é que esse corante pode ajudar você a melhorar a sua saúde. E se você ainda não é inscrita, já sabe, né? Se inscreve para dar aquela força pra gente, se inscreve para ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas, que mais pessoas assistam esse vídeo e possam se beneficiar do azul do metileno, tá bom? Então vamos lá, se você já teve aquário, se você já teve aquário de uma maneira mais profissional, ou assim como amante dos aquários mesmo, você já deve ter visto esse corante, o azul do metileno. Mas afinal, ele é só um corante para aquário, para deixar a água mais azul, ou ele realmente tem efeitos terapêuticos, tem efeitos na saúde? Vamos falar sobre isso. Então, se você já teve aquário, talvez você já... Eu já tive um aquário, na verdade, eu tive um aquário pequenininho ali, daqueles peixinhos beta aí. O meu chamava Chemil. O Chemil era um beta azul, ele não vivia muito tempo. Então, foi o máximo de experiência com aquário que eu tive. Mas as pessoas que trabalham com aquário, ou seja, de uma maneira mais profissional, ou seja, a pessoa amante de aquário, algumas pessoas já usaram o azul do metileno, que é um corante azul. E eu colocava ali na água para deixar a água mais azulada. Ela não chegava a ficar azul, né, totalmente azul, senão não enxerga o peixe. Mas deixava a água realmente, ou deixa, né, quem ainda faz uso, deixa a água mais azul, mais azulada. Não tanto transparente, mas com aspecto mais azulado. E tem pessoas que falam que, inclusive, os peixes que vivem nessa água mais azulada, eles viviam mais, que eles tinham mais saúde, não pegavam doenças e viviam mais tempo. Se é verdade ou não, eu não sei, eu só tive um peixinho e não fiz o teste de colocar azul de metileno ali na água, nem conhecia azul de metileno na época. Mas, afinal de contas, é um corante? Sim, o azul de metileno é um corante. Tá? Ele foi descoberto como corante, ele foi usado como corante no aquário, ainda é usado, nem tanto, né? As pessoas não conhecem tanto mais o azul de metileno, mas sim, ele foi criado com o intuito de deixar a água mais azulada, não foi criado com o intuito de melhorar a saúde. Então ele é um corante. Agora, isso significa muita coisa, de verdade? Vamos lá. O própolis, por exemplo, se você, assim como eu, faz uso do própolis, você sabe que ele mancha o copo. Então é até inteligente que você use um copo sempre que você usar o própolis, né? Você não deveria ficar usando vários copos, cada dia usa um copo diferente. Por quê? Porque vai manchar o copo. Ele não é um corante, ele não é usado como corante, mas ele tinge, ele acaba deixando uma corzinha. Se ele faz isso com o copo, talvez ele faça isso com o nosso organismo por dentro. Será que o própolis não mancha o nosso organismo por dentro? Mas você não está preocupado com isso, tá? Porque o própolis faz muito bem para a sua saúde. Então, se ele tem esse efeito de corante, de colorir, de manchar, de tingir, você não está nem aí. Porque você sabe que o própolis faz muito bem. Então você usa ele independente de ser um corante ou não. O carvão ativado. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui no YouTube, vê se assiste. O carvão ativado vegetal, ele mancha também. Aliás, dependendo da qualidade, eu não recomendo você comprar uma de qualidade ruim, mas dependendo da qualidade, ele vai manchar. Vai ser um pouquinho mais difícil de tirar a mancha, se você não usar do jeito certo, tá? Então, não é porque uma coisa é um corante que ele não vai fazer bem para você, que ele vai fazer mal. Agora, por outro lado, quando a gente usa o azul de metileno, é gotinhas, é quantidade mísera, é quantidade muito pequena. Claro que depende da concentração, tem várias concentrações diferentes, mas você vai usar conta-gota para usar o azul de metileno. Então, uma gota, talvez duas, talvez mais, depois a gente fala sobre isso, tá? Mas, de qualquer maneira, é pouquinha quantidade que você vai usar de azul de metileno, não é um golão de azul de metileno, tá? Agora, por outro lado, você usa corante na sua comida, talvez todo dia, né? Talvez você, criaturinha que me acompanha e faz o que eu falo para você fazer, talvez você não. Mas a maioria da população brasileira ou mundial, né, acaba consumindo corante na sua comida todo dia. Corante, aromatizante, conservante, espessante, né? E essas pessoas não estão nem aí se está consumindo corante no seu bolo da Dona Benta, sabe? Na comida que come ali, no suquinho que toma. Ninguém está nem aí se acaba indo corante, entre essas outras porcarias aí que eu falei.
Mas o azoto metileno é corante, e aí a pessoa fica preocupada que tem corante ali. É simples, o azoto metileno faz um bem enorme, eu já vou falar quais são, e você vai ver que o fato dele ser um corante não é tão significativo assim. É corante? Sim, é corante, eu não vou mentir para você. As pessoas que fazem uso do azoto metileno, eu não sei todas elas, tá? Mas as pessoas que, assim como eu, estudam antes de sair usando as coisas, elas sabem que o azoto metileno é um corante. Não é que tem efeito de tingir, não. O azoto metileno é um corante. Só que ele é um corante que traz bastante efeito positivo para o organismo e nenhum efeito negativo. Tá? Então, se é corante ou não, desculpa, mas eu não tô nem aí. Tá? Eu tô preocupado com o corante que está na comida. Que eu não quero que aquele corante tenha o objetivo de deixar a comida mais bonita. Sabe? O aromatizante, o corante, o espessante, tem o objetivo de deixar a comida mais palatável. De fazer você gostar de uma coisa que, se não fosse aquela química toda, você não iria gostar. O azoto metileno não é pra gente gostar do gosto. O azoto metileno, ele é um corante que posteriormente se descobriu que ele tem efeitos na saúde e não tem malefício na saúde se você não usar do jeito errado, se você não usar uma superdosagem, tá? E aí algumas pessoas falam, mas vai deixar minha boca azul, como é corante, ele vai tingir minha boca. Olha, das marcas que eu já fiz uso, nenhuma tingiu a boca não, tá? O máximo que pode acontecer, porque assim, a gente vai fazer uso sublingual. Tem pessoas que falam, que pode colocar na água e tomar, até onde eu sei, não. Você deveria fazer uso sublingual ou na veia, mas aí você não vai administrar em você. Você teria que ir numa clínica com um profissional de saúde que vai te orientar a fazer e vão fazer em você. Embora, né, eu sou biohacker, e eu sei que na comunidade de biohacking tem pessoas que se administram azoto metileno direto na veia. Mas eu não estou falando para você fazer isso, eu estou falando que existe essa maneira de fazer. Então, por ser sublingual, você vai colocar embaixo da sua língua, você esperar 2, talvez 3 minutinhos e vai engolir. E aquilo ali não vai deixar embaixo da sua língua azul, não vai deixar a sua língua azul também. Só na hora que você colocar na sua boca e tomar, você vai ver que ficou azul. Mas basta você começar a salivar, basta você tomar, não água por cima, tá? Mas depois você vai comer, você vai tomar água e aquele azul vai passar. Pode acontecer de você deixar cair o azul no seu lábio e aí sim, vai manchar de azul na hora. Mas depois sai também, tá? Você lava ali, talvez não saia na hora, mas sai depois. Então, conselho, se você quer tomar azoto metileno, não toma cuidado. Se você quer tomar azoto metileno, toma cuidado para não manchar o lábio. Assim, você vai é muito simples, você vai com conta-gotas dentro da sua boca, não vai encostar no lábio. Se isso acontecer, vai ser uma vez ou outra. Mas quer garantir? Não tome antes de ir para o trabalho, não tome antes de sair, tá? Não causa problema, não causa drama por uma coisa tão simples. É simples de tomar azoto metileno, você coloca sublingual, tá? Não vai manchar a boca, não vai deixar sua boca azul. Tá? E se deixar, sai também. E se deixar e alguém ver, explica que você está tomando o azoto metileno. Quem sabe a pessoa passa a querer tomar também. E se você achar que ela não vai entender, fala que é batom. Fala que você está usando um batom azul aí. O azoto metileno, na verdade, ele é uma coisa meio polêmica. Por quê? Porque não há muitos estudos científicos sobre o azoto metileno, principalmente em humanos. Tem mais em animais, mas não tem em humanos. Agora vem a minha crítica aqui a artigo científico, tá? Não é que eu sou contra artigo científico, mas é que para mim é uma coisa que não vale muito, não tem muito peso. Por quê? Você teria que conseguir mensurar muito mais do que um artigo científico consegue mensurar. O artigo científico ele é muito falho, ele é muito limitado. E tem artigo científico provando o benefício do azoto metileno da própolis, sei lá, da ora pranobis, entendeu? Do cacau, do ômega 3, um monte de coisa que a gente sabe que faz bem para a saúde. Mas assim como o artigo científico prova que uma coisa boa faz bem, ele também prova que uma coisa ruim faz bem. Então como é que você consegue, até que ponto a gente pode confiar em artigo científico? Porque a gente sabe que há muita falcatrua, a gente sabe que há muitos estudos comprados. Tem até estudo provando que comer açúcar faz bem, tá? Então, não é porque tem artigo científico que eu confio. Ou, não tem artigo científico, então eu não uso. Não é assim. Eu uso pelo que eu ouço falar da coisa. Então, a gente sabe, a comunidade médica, ela não é a favor de certas coisas. Por exemplo, o azoto metileno. Vai ser difícil encontrar um médico que fale bem do azoto metileno. Tem que ser um médico que estuda. Tem que ser um médico integrativo, ortomolecular, um naturopata. Tá?
Se não, se for um médico convencional, ele vai falar mal, ele vai falar contra. Por quê? Porque ele não aprendeu na faculdade. Só que para pensar. Na faculdade, o médico aprende a remediar, literalmente. Ele aprende a dar remédio, a receitar, a prescrever remédio. Porque quem banca, caso você não saiba, quem banca os médicos é a indústria farmacêutica. São eles que pagam os congressos médicos. O médico ele é convidado para ir lá dar palestra no congresso ou assistir no congresso e a indústria farmacêutica banca toda a hospedagem dele. Se esse médico começar a falar coisas ali no congresso, como foi o caso do Lair Ribeiro, que começou a pesquisar fora do Brasil, começou a aprender coisas que não se ensina no Brasil, mas se ensina fora, tá? E ele vai e traz isso no congresso e começa a ensinar novidades ali, a indústria farmacêutica boicota esse médico e começa a perseguir esse médico. Esse médico pode acabar perdendo a CRM dele, o direito de ser médico. Então, não, os médicos, a maioria, por medo, porque, vamos ser sinceros, é um sistema complicado. Você ou você aprende na cara a tapa e corre o risco de perder a sua CRM e talvez até de perder a vida. No mínimo, você vai ser perseguido, tá? Ou então você fica caladinho, você até sabe certas coisas, mas você fica quieto para não mexer com um jeito mais poderosa, tá? Para não acabar caçando briga, tá? Então, médico aqui no Brasil é assim, lá fora é outras coisas, mas aqui dentro, e não que seja fácil lá fora também, tá? Mas a gente sabe que lá fora é outro esquema. Então aqui dentro, a maioria dos médicos, ou eles são comprados, ou eles ainda acreditam na medicina, mas eles são novos, por isso que eles acreditam na medicina. Depois de uns anos, desculpa, tá? Se você é uma médica, um médico que está me ouvindo, mas aqui, medicina é assim, você aprende uma coisa na faculdade e é aquilo ali que você tem que ensinar. E você não abre a cabeça para outras coisas. Então, não é se o azeite metileno funciona ou não. A questão é que o médico, ele não quer ouvir sobre o azeite metileno, independente de ser bom ou não. Azeite metileno, prato coloidal, ou própolis, um monte de coisa natural, fitoterapia. A homeopatia hoje é mais aceita, mas antigamente não era. Tá? A acupuntura, quando ela começou a se desenvolver no Brasil, os médicos repudiaram a acupuntura. Eles não queriam acupuntura de jeito nenhum, que aquilo ali ia fazer mal ao paciente, aquilo ali não tinha efeito. E se tivesse efeito, ou então uma parte dos médicos falavam que não tinha efeito acupuntura, que era placebo. E uma outra parte falava que fazia mal, que a acupuntura fazia mal, que não podia ser administrado. Com o tempo, perceberam que de fato a acupuntura tem um grande poder, assim como a homeopatia, e aí os médicos tentaram reivindicar a homeopatia e a acupuntura para si. Eles não queriam que terapeutas fossem acupunturistas ou homeopatas, eles queriam que apenas os médicos pudessem administrar esse tipo de tratamento. Graças a Deus que eles não conseguiram. Tá? Então, hoje em dia, tem acupuntura dada por terapeuta de maneira maravilhosa e bem mais barato do que se fosse para um médico, graças aos acupunturistas, aos homeopatas, e que não cederam, toda quem está por trás disso, né, que não cedeu para que a medicina fosse a detentora dessas áreas. Porque senão você só teria acesso à acupuntura através de um médico, e não é assim hoje em dia. E aí seria mais caro, seria mais burocrático. Então, graças a Deus que isso não aconteceu. Mas para pensar, há um tempo atrás a acupuntura e a homeopatia era tida como coisas erradas, coisas que não fazia bem, e hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, se a gente for esperar um artigo científico aparecer provando os benefícios de alguma coisa, pode esperar sentado, porque talvez isso nunca aconteça. E se acontecer, ainda vai ter aquela boa parte da comunidade médica que vai ser contra. Tá cheio de artigos científicos já falando mal da estatina, mostrando que a estatina faz mal, mostrando que colesterol elevado não é um problema. Tá, não estou falando que se você tiver colesterol elevado, você não precisa ir atrás disso e ver o que está acontecendo. Estou dizendo que o simples ato de você ter colesterol elevado, isso por si só não é um problema. Tem artigo científico provando isso. E provando o que causa o aumento do colesterol e que não é consumo de gordura, como por exemplo manteiga, picanha, coisas desse tipo. É outro tipo de comida. E, no entanto, quando você vai no seu médico, ele fala mal da picanha, ele fala mal da manteiga, ele fala para você diminuir a quantidade de gordura, ele fala para comer carboidrato. Então, tem artigo científico que prova uma coisa e ainda assim a comunidade médica finge que não existe. Assim como eles falam, mas tal coisa não tem artigo científico, então eles falam que aquilo ali não funciona. Engraçado, né?
Então, por causa dessa falta de informação do azoremetileno, você vai ver gente falando mal do azoremetileno e vai ver também gente falando que uma dosagem é certa e outras pessoas falando que a outra dosagem que é certa. Azoremetileno, eu já vou falar aqui já para você. É uma coisa que você tem que meio que testar. Então, se você tiver coragem, você testa. Ah, não tenho coragem. Eu não tenho coragem de ficar experimentando em mim algo que eu não tenho certeza. Então, não faça. Simples. Eu experimento em mim. Eu não espero um médico falar pra mim o que eu devo ou não tomar. Agora, eu não saio tomando só porque eu vi um vídeo no YouTube falando bem, tá? Tô sendo bem sincera aqui. Eu sou youtuber, mas antes de ser youtuber, eu sou terapeuta ortomolecular. Tô na minha segunda formação de terapia bioortomolecular. E fora as formações além disso que eu tenho. Tá? Então, eu não espero um médico falar sobre o azoremetileno porque eu tomar azoremetileno, mas eu também não comecei a tomar porque eu vi um vídeo no YouTube falando sobre. Eu estudei bastante sobre, tá? Por isso que eu tomo. Não estou falando para você tomar, mas estou trazendo o assunto para você para que você se informe, para que você tenha conhecimento, para que você possa ir atrás. Já adianto aqui, tá? Azoremetileno não é medicamento. Então, tomar azoremetileno não é automedicação, tá? Vamos então para os benefícios do azoremetileno. Primeira coisa, o que ele mais faz bem e que é conhecido amplamente por aí, é que ele é um nootrópico, ou seja, ele age no cérebro. Ele estimula a atividade cerebral, melhorando memória, foco, concentração. Ele vai dar um upgrade no seu raciocínio. Então, se você é aquele tipo de pessoa que lê alguma coisa, leu ali uma página de um livro, seja lá o que for, você leu ali um parágrafo, aí você para e tenta lembrar o que eu acabei de ler mesmo. Isso é questão de memória, sim, mas principalmente de concentração, porque enquanto você estava lendo, você não conseguiu se concentrar, você não conseguiu focar ali no que você estava lendo. Então não é só falta de memória, é falta de concentração. Então o azoremetileno, ele é para você nesse caso, porque ele vai melhorar foco, concentração, a memória e o raciocínio, tá? Ele ajuda na fadiga crônica, já que ele dá bastante energia. Inclusive, ele vai aumentar a sua resistência física, a sua resistência muscular. Então, quem faz exercício físico, se toma azoremetileno com constância, não é algo que você toma o azoremetileno e faz exercício e pronto, vai ter resultado, tá? É algo com constância. Então, se você faz exercício físico e toma azoremetileno, você vai reparar que a sua resistência ao exercício físico aumenta, porque você vai perceber que você consegue fazer uma série ali de exercício, com o azoremetileno você consegue avançar nessa série. Ele é antioxidante, é um antioxidante poderoso, tá? Então, o que significa ser antioxidante? Significa que ele combate o excesso de radical livre. Lembrando que o problema não é o radical livre em si, é o excesso dele, tá? E falou em ser antioxidante, falou em reverter a velhice, falou em retardar o envelhecimento. Então, se o azoremetileno é antioxidante, significa que ele vai combater radical livre e significa que ele vai retardar a sua velhice, ele vai atrasar a sua velhice. Ele também é bom para a sua pele, você vai perceber que sua pele vai ficar melhor. Ele também é bom para os seus olhos, a saúde dos seus olhos, vai impedir, vai evitar a degeneração macular. Mas lembrando, é uso por via oral, sublingual ou endovenosa, e você precisa de alguém para fazer isso para você. Então, para fazer bem para sua pele, você não vai passar na sua pele. Para fazer bem para o seu olho, você não vai passar no seu olho. É por via oral, você deixar sublingual, tá? Não é via tópica e nem direto nos olhos, tá? E olha que interessante, a primeira vez que o azoremetileno foi usado na saúde foi para tratamento de malária. Tá? Interessante que hoje em dia, aliás, o azoremetileno ele era usado para várias coisas, tá? Vários tratamentos interessantes. A gente fala mais profundamente sobre esses tratamentos dentro do projeto Nova Saúde, que é o nosso treinamento fechado, porque aqui no YouTube não dá para falar certas coisas. Mas olha que interessante, ele era usado na malária, e era usado com bastante sucesso, inclusive. Não só na malária, mas em outros tratamentos. Só que de uma hora para outra ele parou de ser usado, não se sabe por quê, mas ele parou de ser usado. Ele era bastante barato, sabe? Ele era bastante barato, e na época começou a se desenvolver remédios para essas doenças, né? Não muito para malária, mas para outras doenças, para câncer, enfim. E aí, não sei porquê, mas parou de ser usado o azoremetileno e começou a ser usado remédios mais caros. O azoremetileno também melhora bastante o humor, inclusive ele é usado em tratamentos psiquiátricos. Eu não estou falando para você parar de tomar o seu remédio psiquiátrico, tá? O que eu acabo orientando as pessoas é
faz uso em conjunto. Você não precisa usar apenas a alopatia ou apenas os tratamentos holísticos, alternativos, complementares, integrativos. Você pode fazer uso de tudo que está ao seu alcance. Conforme você progride no seu tratamento, aí o seu médico vai avaliar se você pode tirar o seu remédio psiquiátrico ou se você vai diminuindo as doses, tá? Então, não cometa o erro, é grave isso, é imprudência, é irresponsabilidade, porque você está tomando azoto de metileno, você parar com o seu remédio antidepressivo, com o seu remédio psiquiátrico, tá? Vai melhorar o seu humor? Vai melhorar bastante coisa. E aí, com o tempo, o seu médico pode acabar tirando o remédio ou vai diminuir a dose. Lembrando que para tratamento psiquiátrico não é só azoto de metileno. São várias coisinhas que estão por trás disso. Você tem que suplementar várias coisas, tá? No projeto Nova Saúde a gente fala que coisas são essas. Mas o azoto de metileno, de fato, ele ajuda bastante no humor. O azoto de metileno emagrece? Será que ele emagrece? Sim, ele acaba emagrecendo, só que de uma maneira mais indireta. O que acontece é que ele dá energia. Lembra que eu falei? Ele dá energia e ele te ajuda a fazer mais exercício. Então, por conta disso, você vai acabar perdendo mais caloria, vai fazer mais exercício, vai ter mais energia e vai perder mais caloria, vai conseguir queimar mais massa gorda, né? Ou a gordura mesmo. E isso vai fazer você emagrecer. Então não é que o azoto de metileno emagrece porque ele tem uma ação de emagrecer. É que de maneira indireta ele ajuda você a perder peso, ele ajuda você a queimar mais caloria. Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas se beneficiem do azoto de metileno. Vamos falar um pouquinho sobre toxicidade do azoto de metileno. Tem a questão dele ter o grau de pureza. O que eu recomendo para você é que você compre o mais puro possível, porque senão ele pode vir com metal pesado. E aí, se você não fizer, primeira coisa, se você não fizer super dosagem, você não vai se intoxicar de azoto de metileno não, tá? Então, se você não fizer uma dose alta, você não vai ter problemas com o azoto de metileno. E aí tem a questão da pureza dele. Tem o azoto de metileno grau PA, que significa para análise, e tem o grau USP. Eu já ouvi gente falando que o USP é mais puro, e já ouvi gente falando que o PA é mais puro. Eu compro grau PA sempre, porque eu já ouvi falar que o PA é para uso industrial. No entanto, sabe aquela coisa? Quando uma coisa não pode ser divulgada, sabe? Então, por exemplo, é o caso da zeólita, é o caso da moringa, se não me engano, né? É o caso da espinheira santa, o caso da agulha de pinheiro agulha que chama. E também tem aquele outro mineral ali que faz milagre, sabe? Você já deve saber o que eu tô falando ali, você junta dois mineral ali, enfim. Tem coisas que a gente não pode, quando a pessoa, não é meu caso, porque eu não vendo esses produtos, mas quando as pessoas querem vender certos produtos que fazem bem para a saúde, mas a Anvisa fala que aquele produto é proibido, então a pessoa precisa dar uma disfarçada, então ela coloca outros nomes. Então quando fala que o azoto de metileno é para uso industrial, aquilo ali não vai dar problema para o vendedor. Não significa que seja apenas uso industrial, entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, o USP é grau de farmácia, é grau farmacêutico, então a farmácia pode vender. Então, algumas pessoas falam que o mais puro é o USP, quando na verdade não significa que seja mais puro de verdade. É que aquele ali a farmácia vende. Os que a farmácia vende são mais contaminados com metal pesado. Aliás, eles são contaminados com metal pesado. Pelo menos foi isso o que eu aprendi, foi isso que eu li, tá? Então, o PA é mais puro, mesmo que você ouça falar por aí que o PA é para uso industrial. Tá? Às vezes é falado que é para uso industrial, porque não pode falar de maneira escancarada que é para uso da saúde. Então fala que é para uso industrial. Mas o que eu aconselho você é que você compre realmente o PA, que ele é mais puro, ele tem 99,9% de pureza. Então o USP, até onde eu sei, ele tem 97%, alguma coisa assim. Então o PA é mais puro, tá? Eu não vou passar a dosagem que você deve tomar, porque é de verdade isso, tá? Uma gota de azoto de metileno pode ser muito para uma pessoa, como pode ser pouco para outra pessoa, vai depender do biotipo dela. A verdade é que o azoto de metileno, ele é meio assim, biohacking, sabe? Você tem que testar em você. Não quer testar? Não teste. Mas não tem como eu chegar para você sem te conhecer, sem saber como estão os seus níveis sanguíneos e falar qual a quantidade que você deve tomar.
E aí tem a questão das concentrações também. Tem o 0,5%, tem o 0,05%, tem o 0,01%, tem o 0,1%, tem o 1%, tem o 5%. São várias concentrações diferentes, várias marcas diferentes. O que eu fiz foi, quando eu comecei a tomar, eu não vou falar marca, mas tem uma marca bem famosa aí de ajuda metileno. Eu entrei nos grupos de ajuda metileno, me informei, perguntei, conversei, li bastante coisa sobre, e aí eu pude entender que aquela marca aqui que eles indicam, ela é indicada porque todo mundo toma dela. Não necessariamente porque ela é melhor, mas porque todo mundo toma dela. E eu comprei daquela marca, eu comprei o mais baixo. Essa é uma recomendação importante. Comece com doses menores, comece com menos gota e com dosagem menor. Então você pode comprar o de 0,01%, o 0,1%. Não vai no de 5%, criaturinha, pelo amor de Deus. Porque o de 5% é muito forte, é muito concentrado. Mesmo que você tome apenas uma gota, é muito forte. Aí você vai ter reação e vai falar com o azoto metileno da reação. E não é o azoto metileno, é a concentração. Eu já vi muita gente falando que o azoto metileno fez mal, deu tontura, a pessoa urinou azul, sabe? Então, é normal que dê reação se você fizer uma superdosagem. O problema não é o suplemento em si, mas o problema é a dosagem que você fez. Então, não comece com dosagem forte, comece com dosagem fraca e com menos gotinhas, tá? O meu conselho para você é esse em primeiro lugar. Em segundo lugar, faça teste com marcas diferentes. Se todo mundo compra na mesma marca, essa marca vai ficando cada vez mais cara. Então a gente tem que brincar com essa questão da concorrência. Não compra sempre na mesma marca. Eu comprei daquela marca, uma marca que tem um Z no meio, então é só você pesquisar que você vai achar. Eu comprei daquela marca porque na época foi que me deu mais segurança, porque eu não conhecia direito, queria usar, queria testar. Então eu comprei daquela marca que é mais famosa. Mas hoje eu percebo que ela não é melhor do que as outras. A azoto metileno é corante, ponto final. O importante é você ver se tem grau 99%. O importante é você ver se é grau PA. Só isso. Não importa qual marca seja, tá? E converse com o vendedor, veja os depoimentos, veja o que as pessoas falam, que aí você vai poder comprar mais tranquilidade. Hoje eu não tomo mais daquela marca, sendo bem sincera. Eu tomo de uma marca bem mais barata e que funciona tão bem quanto. O efeito que eu tive com a marca, o efeito que eu tive com a outra marca foi bem parecido, bem semelhante, tá? Então, eu posso falar que não é a marca que é melhor, é que aquela marca ali é mais conhecida, mais popular, todo mundo compra dela, apenas isso. O importante é que seja PA 99%, 99,9% de pureza. Se for um SP, eu não compraria. Quando eu comecei a tomar, falando um pouquinho da minha experiência, quando eu comecei a tomar o azoto metileno, a primeira coisa que eu notei de mudança foi no raciocínio realmente. O raciocínio fica mais rápido. Sabe, eu tinha esse problema antigamente, assim, de faltar, dar branco na hora de falar as palavras. Faltava, tipo, eu queria procurar uma palavra e eu não conseguia encontrar qual palavra que era. E isso acontecia com muita frequência. Então eu consigo lembrar com mais facilidade das coisas. Eu tenho vários exemplos desse tipo. Teve um dia que meu marido chegou e falou de uma pessoa para mim, falou o nome daquela pessoa para mim, e na hora eu não parei para pensar no nome da pessoa. E aí depois ele foi falar novamente da pessoa e ele não lembrou o nome. E aí eu lembrei e falei para ele o nome da pessoa. Eu gosto de dar esse exemplo porque quando a gente para lembrar o nome da pessoa, por exemplo, eu falo com você Maria. E aí você está pensando na Maria, e aí você está pensando na palavra, no nome em si, porque você já tem a intenção de lembrar o nome dessa pessoa depois. Então você para pensar no nome dela. Não foi isso que aconteceu comigo. O meu marido simplesmente falou o nome da pessoa e eu não pensei no nome. Eu ouvi o que ele tinha para falar, o que ele queria falar da pessoa. E mais tarde, quando ele falou da pessoa, mas ele não lembrava o nome, aí eu lembrei o nome. Então tem vários casos assim comigo. Eu não tenho mais branco, sabe quando dá branco? Eu não tenho mais branco, eu não tenho tanta dificuldade de lembrar das coisas. E raciocínio, assim, questão de pensamento é muito mais rápido hoje. Então a primeira grande melhora que eu notei foi assim, rápido, foi questão de alguns dias para notar essa melhora. Foi nessa parte cerebral mesmo, essa parte de raciocínio, foco, concentração e memória. Não tem outras melhoras também, por exemplo, a parte do humor. O meu humor ficou bem melhor, a parte de energia, o sono meu melhorou, mas eu não sei, eu não posso afirmar que foi o azoto metileno,
porque eu comecei a suplementar muita coisa junto, na mesma época do azudo metileno. O azul veio um pouquinho depois, eu comecei alguns suplementos. Ó, pra você ter uma noção, eu suplemento zinco, cobre, selênio, magnésio, vitaminas K, A, D, E, a vitamina C, algumas vitaminas complexo B, o azudo metileno, o Lugol, o própolis, o ômega 3 e o própolis, o ômega 3, a zeólita, eu faço rodízio em si, probióticos também eu faço rodízio. Então, fora um monte de lixo que eu tirei da minha alimentação e outros tipos de alimentos que eu agreguei em mim. Então, eu não consigo afirmar se foi o azudo metileno que melhorou a minha questão ali do sono, da energia e do humor, tá? A da concentração e da raciocínio, tenho certeza que foi o azudo metileno. Os outros três, a memória, o sono, a energia e o humor, eu não tenho certeza se foi o azudo metileno, tá? Mas com certeza ele tem algum dedinho aí por trás também. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há alguns poucos meses atrás. O meu humor, principalmente de tudo isso que eu falei, com exceção da memória, da concentração, o meu humor foi uma das coisas que mais se transformou na minha vida. Porque eu não era tão bem-humorado como eu sou hoje. Aliás, para aguentar o meu marido não é fácil. Para aguentar aquela criatura ali não é fácil. Tem que ter um humor gigantesco. Então eu falo, o humor foi uma das coisas que melhorou bastante para mim, tá? E, de certa maneira, o azudo metileno deve estar por trás disso. Pessoal, eu quero deixar claro que eu não estou orientando você a tomar azudo metileno. Ou você estuda, ou você faz por conta, né? E você estuda muito para poder fazer uma coisa com segurança, ou você paga um profissional para fazer por você. Mas o azudo metileno, como eu falei, ele não é indicado pela comunidade médica. Você tem que ir num médico próprio, né, um ortomolecular, um integrativo, um nutrólogo, alguém que entenda sobre suplementação e suplementação natural, que entenda do azudo metileno. Não é fácil encontrar, mas também já não é tão raro como era antigamente. E falando em antigamente, né, as mães davam azudo metileno para os filhos sem medo, né? Tem esse uso no aquário, mas também tem o uso do azudo metileno na saúde, e as pessoas não tinham tanto medo como tem hoje em dia. A criança tem uma infecção na garganta, tem alguma coisa na garganta, a mãe pingava remédio na garganta ali do filho, e o filho ficava bem. Impinge, você já teve impinge? É uma coisinha chata. E aí eu sei que existem pessoas que tratam impinge com o azudo metileno também, e sara rapidinho. E aí é o que eu falo, né? É engraçado que antigamente havia um uso muito mais largo, muito mais abrangente de coisas naturais, de azudo metileno, prato coloidal, um monte de coisa. E hoje em dia nem tanto. Por quê? Será que é porque se provou que aquelas coisas não fazem bem? Ou será que é porque hoje em dia você precisa de autorização médica para fazer uso de coisas naturais? E aí é o que eu falo, né? Hoje em dia, quem cuida do seu filho, quem tem direito sobre a vida do seu filho não é você, é o seu médico. Quer dizer, você, né? Porque eu medicar não, né? Porque eu não uso medicamento para nada. Mas eu suplementar o meu filho. No meu filho, até ele ter condições de se sustentar financeiramente, emocionalmente, de todas as maneiras possíveis, até ele ter condição de sair de casa e cuidar da vida dele sozinho, então sou eu que vou comandar, orientar a vida dele. E aí sim, eu que vou dar um suplemento ou não para ele, sou eu que vou decidir alguma coisa na vida dele ou não, não é o médico. Mas infelizmente boa parte da população deixa que o médico decida por si, deixa que o médico decida quanto de remédio você vai tomar, por quanto tempo você vai tomar. Infelizmente é assim com a maioria das pessoas. Eu não aceito isso na minha vida. Se você aceita isso na sua, problema seu. Beleza pra você. E é uma decisão sua mesmo, tá? Eu não tô falando que você tem que ser igual eu. Se você quiser deixar que seu médico decida por você, pelo seu filho, ou que vocês vão ingerir ou não, problema de você. Problema de vocês. Mas no meu caso, eu decidi tomar o controle disso, estudar e praticar para poder entender como que as coisas funcionam, para eu poder me suplementar e cuidar da saúde da minha família. E aí você tem 3 opções. Você pode deixar na mão do seu médico para que ele decida o que você vai tomar de medicamento ou não. Pagar um profissional de saúde mais capacitado para que ele te suplemente, para que ele tire esses remédios de você, para que você possa começar a suplementar e ter saúde. E a terceira opção é você
Ir aprender foi o que eu fiz, é você ir aprender, ir atrás de curso, de formação, para você aprender e aplicar em você. E aí eu tenho uma oportunidade para você, que é o projeto Nova Saúde. Lá eu te ensino tudo que eu sei, tudo, absolutamente tudo que eu sei sobre saúde física, mental, emocional e espiritual, para que você possa cuidar você da sua saúde e para que você pare de ser refém dos médicos, dos medicamentos, dos hospitais, dos planos de saúde, tá? Aqui no YouTube, infelizmente, a gente não consegue falar muita coisa para vocês. Por exemplo, o azoto metileno. Fica difícil passar dosagem, né? Porque é um campo aberto, é um campo público. Qualquer pessoa pode vir aqui, ouvir o que eu falei e sair suplementando sem estudar mais a fundo o azoto metileno. E não dá pra gente aqui no YouTube trazer um curso aprofundado para você de azoto metileno. Tem que ser um ambiente fechado, tem que ser um ambiente onde tem mais controle sobre o que as pessoas fazem. E aí as pessoas podem tirar dúvida comigo, pode falar, ó, tô tendo tal experiência, tô tomando tal azoto metileno, tal marca, tantas gotas, o que eu faço? Né? Aqui no YouTube fica mais difícil. Então, minha orientação para você, se você vai tomar azoto metileno por conta, estude, mas estude muito mesmo sobre o azoto metileno, não sai tomando qualquer coisa. Compra marcas diferentes para você fazer teste. Comece com a marca mais confiável, depois você compra outras marcas. Compra o grau PA e comece com menos gota, tá? Comece com uma gota por dia no máximo, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, deixa o comentário e compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam ser impactadas com esse tipo de conteúdo.